Né? Tem alguma ideia do que seja compulsão alimentar? É quando uma pessoa ela começa a comer muito, mesmo sem estar com fome, por alguma razão psicológica, por alguma coisa de emoção, estresse, depressão, alguma dieta mal feita, alguma coisa assim. E ela começa a comer sem mesmo estar com fome, só a vontade de comer. Você falou uma coisa muito interessante, que é comer sem ter o desejo físico de comer, né? Sem que haja uma fisiologia estimulando para que aquele indivíduo coma, né? Mas é uma necessidade que se tem de colocar o mundo para dentro de si, né? Na psicologia a gente fala assim, a gente diz que a pessoa que tem compulsão alimentar, na verdade é aquela pessoa que tem alguns sentimentos, algumas emoções, que elas estão identificadas de uma maneira errônea, e aí essa pessoa acaba pegando esses sentimentos, essas emoções e colocando para dentro no aspecto da comida, da alimentação, né? Então, assim, a gente tem um transtorno, que eu acho que é legal a gente falar sobre ele, para vocês diferenciarem, poder levar lá para o pessoal, que é o seguinte: transtorno compulsivo, e aí vocês vão ver uma palavra associada, que é transtorno obsessivo compulsivo. Você já ouviu falar nisso? Obsessivo compulsivo? Não? Então, assim, só para diferenciar, uma obsessão é algo que não para, e uma compulsão é algo que se repete. Então, o que seria o transtorno compulsivo? Algo que se repete. E quando a gente diz que alguém tem um transtorno obsessivo compulsivo, é aquilo que se repete e a pessoa não consegue parar. A diferença de compulsão alimentar para obsessão alimentar, mas tipo, qual é o tratamento que existe para obsessão alimentar? O tratamento ele é psicológico, né? Então, as formas que a gente tem hoje de tratar os transtornos compulsivos, obsessivos alimentares é através de psicoterapia. Alguns casos eles exigem medicação, né, de controle psiquiátrico, e exige também um acompanhamento de um endocrinologista, né, que é um médico que tem justamente essa habilidade na compreensão do metabolismo orgânico. O que a pessoa que tem compulsão alimentar normalmente ingere de alimento? Normalmente as pessoas que têm a compulsão alimentar, elas dão prioridade para alimentos que são ricos em carboidratos de rápida absorção, que são aqueles carboidratos de açúcar simples, né, doces, jujubas, né, e também de alimentos ricos em lipídios, né, em gordura, porque são alimentos com uma alta taxa, uma alta concentração calórica e que eles dão uma sensação de saciedade por curto tempo, né? Porque o organismo, quando absorve esse tipo de açúcar, que é de rápida absorção, como o nome já está dizendo, é uma comida que o metabolismo dela sintetiza rápido, essa alimentação. Então ela precisa consumir cada vez mais para que esse alimento ele traga uma saciedade, que na verdade essa saciedade, como ela é emocional, pelo que a gente está tratando, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo por compulsão alimentar, né, que o transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ser também por outros tipos de atividade, mas a gente está falando na atividade alimentar, então ela demanda que o indivíduo ele faça um consumo de determinado tipo de substância que degrade mais rápido no seu organismo, para que ela consuma cada vez mais. Você entende? Então, assim, uma fruta, por exemplo, ela é rica em carboidrato também, só que é um carboidrato de lenta absorção, né, que é a frutose. O que pode acontecer com a pessoa que não se trata da compulsão alimentar? Basicamente, se a pessoa fica comendo muito mais do que o corpo realmente necessita, pode começar a acontecer alterações no metabolismo dela. Então pode desenvolver hipertensão, pode desenvolver diabetes e vários outros problemas de saúde que com o tempo podem se agravar e piorar ainda mais a saúde da pessoa. Quais são as principais características da compulsão alimentar? Bom, como a gente conversou, a compulsão alimentar ela é um ato que ela inicia no cérebro, né? Então, a mesma característica da compulsão alimentar é a estimulação da glândula pituitária, que vai aumentar a produção da gastrina. E aí, com essa produção aumentada da gastrina, o indivíduo ele vai ter uma maior necessidade, uma maior demanda de consumo de alimentos, né? Que não necessariamente esses alimentos eles vão ser consumidos para saciar a fome do indivíduo, mas sim por uma necessidade de uma resposta imediata de se colocar algo para dentro. O nosso corpo evolui de uma forma bem mais lenta do que a indústria, essas coisas. Então, o nosso corpo sempre pede por energia. E o que mais dá energia? Principalmente glicose e depois lipídios. E o corpo não vai saber quando vai ser a sua próxima refeição. Então, se você come uma refeição que te dá muito disso, ele vai entender que tem muita energia.
ele vai acumular essa energia para depois, porque ele não sabe quando vai ser a próxima. Então é por isso que o nosso corpo sempre estimula a gente procurar alimento que tem muito açúcar, muita gordura. O sorvete, como vocês falaram mais cedo, basicamente é gordura e açúcar misturado. Como o corpo não sabe quando a gente vai se alimentar de novo, ele vai te estimular a comer mais daquilo para ter uma reserva para caso aconteça alguma emergência. É tipo um instinto de sobrevivência. Isso, exatamente. O que se passa na cabeça de uma pessoa que tem a compulsão alimentar? Eu acho que uma pessoa que tem compulsão alimentar, a maioria das pessoas talvez não tem consciência de que tem compulsão alimentar. Ela utiliza da comida como meio de escape para solucionar problemas, ela não consegue conter ansiedade, ela encara o problema dessa forma. Você está vendo ela naquela estratégia? Exatamente, a forma que ela tem de encarar os sentimentos dela está relacionada à comida, pelo menos é assim que eu enxergo. Quais são os principais sentimentos que as pessoas que têm compulsão alimentar sentem? Geralmente a gente vê uns quadros muito relacionados com depressão, né? Porque a pessoa tem essa necessidade de comer. Então ela vai, tô triste, vou comer. O que acontece? Ela vai comer, ela vai fazendo, ela vai ficando boba. Quanto mais boba, a autoestima da pessoa vai piorando. Então ela chega no momento que ela fala isso pra ele e tá bem triste, porque querendo ou não, não é só o padrão de organismo, tem toda a necessidade fisiológica e biológica que mexe com a pessoa com aumento de peso. O que acontece? Todo esse processo gera um quadro de pessoas com depressão muito mais recorrente. A pessoa entra em depressão, aí come pra tirar a depressão e aí acaba saindo desses padrões de beleza que a sociedade impõe, às vezes até no padrão de saúde, ela acaba desenvolvendo alguma doença, diabetes, depressão, e a partir daí ela encara esse problema como comendo mais, e aí vai virando uma coisa que se